Estamos novamente aqui no nosso podcast Conversa Aí, Gestão e Tecnologia no Mercado da Advocacia. Esse é um espaço que você tem que é muito importante para você saber o que tem acontecido no mercado jurídico em termos de tecnologia e, principalmente, como é que você utiliza isso para ter vantagem competitiva, para ter produtividade, para melhorar a gestão do seu escritório. Meu nome é Sebastião Oliveira, sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. Comigo eu tenho aqui o prazer de dar nosso grande parceiro Saulo Cardoso, especialista em transformação digital no mercado da advocacia. Bem-vindo de novo, Saulo. Sempre bom estar contigo por aqui. Oi, Sebastião. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aí Muito bem. lutando com os escritórios de advocacia para transformar esses escritórios em cada vez mais rentáveis, mais competitivos. Muito bem, Sebastião. Obrigado, mais uma vez pelo convite. E hoje o tema é um tema bem enriquecedor, ali de uma dificuldade comum em escritórios de advocacia, né, que utiliza a tecnologia já num ponto um pouco mais avançado. E nós iremos trazer para vocês algumas dicas, alguns cases. Quem sabe algum deles encaixe aí na sua rotina, então fique conosco até o final. Muito legal. Aliás, eu já te desafio, viu, Saulo, do que a gente vai falar aqui, se tiver pelo menos um escritório que não tenha esses problemas, é só nos avisar, porque a maioria tem. Nós vamos falar aqui hoje com vocês de integração de sistemas dentro dos escritórios de advocacia. O que significa isso? Veja se vocês concordam comigo, quem está aí me assistindo. Os escritórios, eles vão crescendo e vão cada vez mais investindo em tecnologia. Aliás, a gente vê aí um grande boom, né, de aplicativos, plataformas, robôs. Tem muita coisa no mercado, o que é muito legal. E, aliás, é muito legal o seu escritório investir em tecnologia, ter essa preocupação, mas tem que investir certo. E aí a primeira coisa que os escritórios têm dificuldade é eles começam a investir em várias soluções e essas soluções não se conversam. E aí o que a gente vê, presta atenção se você já em casa aí já não viu isso algumas vezes no seu próprio escritório. Tem sócio que tem lá o software de gestão, ele exporta dados do software de gestão para uma planilha do Excel, trabalha esses dados no Excel, volta para o software de gestão, depois ele pega esses dados, coloca num outro aplicativo, trabalha nesse aplicativo, aí ele tem que alimentar o sistema do cliente, ele tem que criar um outro relatório para alimentar o software do cliente, um pandemônio, né? É terrível, é uma inconsistência de dados, uma série de perdas de informação no meio do caminho, uma perda de tempo absurda, enfim, é o caos. Como é que se lida com isso? Claro, antes até do Saulo falar aqui sobre tecnologia, eu já digo para vocês, se você ainda está começando a investir em tecnologia, se você está no começo desse processo, ou está pensando em, como a gente costuma dizer, passar uma regra e começar muita coisa de novo, comece planejando o que você vai implantar. Como deveria ser aquele software de gestão, por exemplo, para você ter as informações que você precisa para gerenciar o trabalho, gerenciar o escritório que você tem? Afinal de contas, é fundamental para você? Será que um CRM, nesse momento, é fundamental? Será que um software de gestão é fundamental? Será que um robô é realmente fundamental? Tudo depende daquilo que você precisa de informação, de processo, de fluxo para gerenciar bem o seu escritório. Sebastião, eu entendi, acho que você tem razão. Só tem um problema. Eu já estou no meio do pandemônio. E agora? O que eu faço? Pois existem soluções, e é sobre isso que a gente vai falar. Existem formas de você conseguir integrar tudo isso e minimizar em muito o trabalho que você tem, aumentar em muito a produtividade que você tem. É sobre isso que nós vamos falar, e eu passo a bola então para o Saulo. Saulo, o que vocês têm visto? Como é que vocês têm lidado com essa questão da integração de plataformas dentro dos escritórios de advocacia? Está contigo aí, da sua experiência. Obrigado, Sebastião, e obrigado aí pela abertura. Pessoal, hoje nós iremos falar de um tema que é um tema que é a integração entre plataformas, né? Eu trouxe alguns cases, né, para aqueles escritórios que fazem o polo ativo, um case para o polo passivo, né, para a gente
sempre no âmbito contencioso. E nós iremos falar de uma situação que ela gera uma perda de produtividade muito grande, que é a descentralização de dados com mais de um sistema operando o escritório. Essa descentralização, ela acontece quando o escritório, principalmente, ele tem o seu sistema principal de gestão de processos, aonde ele vai armazenar, né, os processos, os andamentos. Ele percebe que chega a um ponto que ele tem uma necessidade que o sistema de gestão ele não contempla a solução. E ele vai ao mercado, ele acaba que não encontra alguma solução em algum sistema de gestão que tenha o que ele precisa, e ele acaba mantendo o seu sistema atual do seu escritório, controlando as equipes, os processos, enfim, e acaba contratando uma outra solução que ela é auxiliar à gestão do processo, só que ela não se integra ao sistema de gestão. E ali começa o problema. O Sebastião citou um caso de uma planilha, mas uma coisa comum é quando um sistema de gestão não tem um financeiro eficiente, ele acaba contratando uma solução excelente de mercado, mas para resolver o problema dele na área financeira. Então, o financeiro trabalha bem e não consegue levar aquele bom trabalho para o financeiro, né, Sebastião? Eu vou até, desculpa, viu, Saulo, estou fazendo essa cara porque você está falando. Eu tenho um cliente exatamente nesse momento que eles tinham um software de gestão, viram outro software de gestão no mercado que, do ponto de vista técnico, jurídico, controles operacionais, etc., era bem melhor, e ele resolveu, nesse caso, fazer uma migração. Bom, depois de um ano e meio, ele está com os dois sistemas, porque o sistema que ele contratou não tem a parte financeira tão boa quanto o anterior, e aí ele não consegue faturar pelo sistema atual. É o caos. Mas desculpa, foi só uma. Você falando, eu lembrei claramente disso que você estava conversando. Segue aí. Sebastião, você pode ficar à vontade de me interromper, porque eu tenho tanta história que com certeza, pelos seus anos aí de consultoria, você vai querer dar, né, complementar todas as vezes, fica à vontade. E ali, pessoal, depois eu vou pegar esse case, né, que esse case que eu vou trazer para você tem a ver com a parte financeira, e eu vou contar para vocês o que aconteceu, o prejuízo que esse escritório acabou tomando. Então, nós estamos falando ali, por exemplo, no estado de São Paulo, os advogados gostam muito de uma empresa de publicações que é a ASP, né, bem conhecida aí pelos advogados paulistas. E a ASP, ela fornece as intimações, as publicações ali aos advogados, e alguns sistemas, na verdade, assim, eu não conheço qual sistema que se integra diretamente com a ASP. Então, o segundo ponto é, o advogado não estava gostando das intimações e publicações fornecidas pelo sistema de gestão de processos, contratou a ASP, um exemplo, outra empresa de publicação, só que as publicações elas são fornecidas num arquivo em PDF e o advogado acaba tendo que fazer a vinculação manual publicação. A publicação ainda acontece isso, a gente pega clientes quase semanalmente, leads, né, que vem, né, tendo nos procurado aqui no Core Jurídico, para que essa vinculação passe a ser automatizada. Então, a gente consegue integrar uma empresa de publicação ao sistema de gestão do escritório. E essa ausência dessa descentralização de dados, ela ocasiona, no âmbito jurídico, falhas graves, do tipo perda de prazo, perda de audiência, retrabalho e o pior de todos, além da perda do prazo e da perda de clientes, né, e da audiência, seria ali perda de clientes por desorganização. E o caso que o Sebastião levantou, né? O cliente dele tinha um sistema de gestão que resolvia alguns problemas, não outros. Resolvia bem o financeiro, né, Sebastião? Mas parece que a parte Exatamente. jurídica nem tanto. Foi para Exatamente. outro que resolve muito bem a parte jurídica, mas a parte financeira nem tanto. E ali o escritório hoje tem dois sistemas, se brincar, né? Não sabe quantos processos ativos tem nas bases, por ser dois RPs jurídicos distintos, tocando o escritório. Imagina o retrabalho que esse pessoal
não deve estar tendo ali pela descentralização. Então, eu levantei como descentralização alguns itens além desses, né? Retrabalho, duplicidade de dados, que com certeza esse caso ele deva estar aparecendo. Falta de controles, porque eles não são comuns entre sistemas, né? Profissionais desgastados, tarefas manuais e operacionais, e aquele trabalho que é o pior, né? Que é o usuário tendo que pegar um dado e manualmente levando para outro sistema. Então, eu entendo, né, esse trabalho de descentralização de sistemas, o escritório corre um risco de não crescer a nível de faturamento e a nível de cliente, e ter ali a sua operação engessada e travada devido a essa falta de integração de sistema, Sebastião. Muito legal. Agora, no caso da solução de vocês, eu já tive a oportunidade de conversar naturalmente outras vezes contigo, e você comentava de o sistema de vocês, de alguma forma, ficar como uma interface com o cliente, integrando várias soluções. É isso mesmo ou eu entendi errado? Sebastião, assim, nos nossos clientes que operam o nosso Ótimo. workflow, ele não é só um fluxo de tarefas, né, para pessoas. Ele é um fluxo de tarefas que envolve para pessoas, sim, e também Uhum. tarefas de sistemas, aonde ali inicia-se os processos de integração. Então, esse caso da ASP que eu citei anteriormente, eu já integro a ASP, pego a publicação, pego o número do processo, pergunto para o RP qual é a pasta ou o ID da pasta e já entrego para o advogado aquele dado vinculado. Excelente, Então, o excelente. tempo que o advogado levaria, que a controladoria levaria para fazer essa vinculação, no início do dia, ela vai verificar o quê? Só as publicações ali que não foram vinculadas. Não por um erro, mas por um homônimo, um processo que não é do escritório, mas por acaso ele apareceu na lista, ou o número de processo que veio mal preenchido, enfim. Então, nós temos diversos tipos de integração. Por exemplo, eu tenho algumas situações que, em um fluxo de trabalho, eu integro publicações, sistema de gestão, num polo ativo WhatsApp, até mesmo integro o escritório ao tribunal através de um protocolo ali, de alguma petição, caso aquela publicação ela seja encadeamento, perdão, até um protocolo. Nossa, muito legal. Ou seja, a partir da plataforma de vocês, vocês conseguem receber muitas informações, juntar, processar aquilo e devolver tarefas para o escritório ou para outros sistemas. É isso que você está falando, né? Sebastião, é exatamente isso. Então a gente consegue Legal. já fazer o trabalho sincronizado e fazer com que as pessoas executem apenas o que é necessário, porque o trabalho Ótimo. manual e repetitivo ele fica com a minha plataforma, com o core jurídico. Ótimo, excelente. Você sabe que essa é uma dificuldade que a gente vê em muitos escritórios, e muitas vezes, quando a gente tem vários sistemas trabalhando juntos e tal, as pessoas acabam moldando o seu trabalho aos diversos sistemas e não repensando o fluxo de trabalho da forma que seria melhor, o melhor modo de se trabalhar, o jeito mais produtivo de se trabalhar. E aí, o que era para ser uma solução que minimiza seu tempo gasto, às vezes ela aumenta, né? Às vezes ela perde em segurança de informação, justamente porque não se pensou no fluxo de trabalho primeiramente, né? Sebastião, é até engraçado, né? É igual você querer comprar um piano e não saber se na sua casa ele cabe aquele piano na sala, Eu já né? vi vários aqui no meu prédio, o pessoal tem que ir sábado, aí chega e desce de novo porque ele não coube. Eu já vi isso várias vezes aqui. Pois é, então, na hora de poder ter esse trabalho de integração, aí é o próximo item que eu vou comentar, né? Ótimo. Que isso pode ajudar nossos amigos advogados a, por exemplo, quais são os termos usados para que haja uma integração, né? O que é uma integração? Qual que é o objetivo dela? Então, por exemplo, né, nós falamos agora sobre descentralização, né, que é essa situação que eu levantei agora, mas vamos agora falar em um universo centralizado, Uhum. mesmo que eu tenha mais de um sistema.
Aos amigos advogados, é uma opinião minha e ela deu resultado, dá resultado. Eu tenho essa vivência aí há mais de. Esse ano agora completa 17 anos de carreira que eu atuo na área jurídica com tecnologia, né? Eu sou formado em ciência da computação. Então, eu entendo que o sistema de gestão do escritório seja o RP jurídico, né? Só fazendo aqui uma analogia, que é a mesma coisa, enfim, que os dados eles devem ser encaminhados para o sistema de gestão. Ou seja, o sistema de Todos gestão tem que ser o coração ali em termos de informação do escritório, a parte central, o repositório, a base, ali tem que ser o sistema de gestão. correto. Então, as outras plataformas elas vão tanto extrair informações como vão levar esses dados, né, para dentro do sistema. Por quê? Sistemas centralizados fica mais fácil a extração de relatório, a manutenção, a tomada de decisão. Então, vamos voltar aqui a um exemplo de um sistema de publicação. Eu posso pegar a publicação e posso jogar dentro da guia de andamentos do sistema de gestão, correto? Outro exemplo, agora o oposto. Eu quero fazer uma petição. Eu vou contratar uma solução que faz petições, contestações iniciais. É um dos módulos do Corejur, que é o módulo redator. Então, quando o advogado vai fazer uma petição, ele digita o número da pasta do sistema de gestão, o sistema captura as informações, já endereça, qualifica. Se é um sistema rico de dados, com o valor da causa, o nome das partes, os objetos e pedidos ali, enfim, talvez ali o número do contrato, caso seja na advocacia empresarial, ali no ramo bancário, no ramo, enfim, que tendo subsídios, informações importantes para serem inseridas na defesa, se esses dados estiverem dentro do sistema de gestão, maior consumo a plataforma faz, menor o tempo do advogado tendo que alimentar dados já existentes. Muito legal. Correto? Então vamos lá falar de alguns termos aqui comuns para que haja essas integrações. O mais comum de todos chama-se API. É, o que seria uma API a grosso modo? Seria uma das possibilidades de fazer com que dois sistemas se falem sem a necessidade de uma intervenção humana. Um exemplo disso. Quero fazer um protocolo na ASP, ou no ESAG, que é o sistema do TJ de São Paulo. O que vai acontecer? Você vai jogar a petição e vai dizer o número do processo em um sistema, o sistema vai coletar aqueles dados e o próprio sistema, via API, vai se conectar a outra API e vai levar esse dado lá para a ASP, através de um robô, enfim, e vai devolver no caminho de volta o comprovante daquele protocolo, talvez um comprovante ou meramente um print que aquele documento foi inserido. Então, esse é um caso comum. Um outro caso comum de integração que não seja por API é por RPA. O que seria um RPA? O RPA é quando você automatiza ou transforma em uma operação de robôs o que um ser humano faz. Um exemplo aqui. Eu preciso fazer um robô, ok? Que alimenta o sistema do meu cliente. Por exemplo, você advoga para o Banco Bradesco. O Banco Bradesco tem um sistema de gestão que os escritórios precisam alimentar esse sistema. Então, em vez de você pegar uma pessoa para fazer esse trabalho manual, você vai ensinar o robô, ele vai coletar informações e vai repetir as operações dentro do sistema do Banco Bradesco, denominado RPA, Robotic Process Automation. Legal. Esses são os dois meios mais comuns e mais usuais aí de integrações. Tem alguns que fazem conexões diretamente a banco de dados, ali de acordo com seus middleware, enfim, mas
eu vou sugerir que você inicie o conhecimento, até para, né, conversar, talvez você queira contratar uma solução para ajudar você a centralizar os seus sistemas, né? Você pode usar esses termos API ou RPA para te clarear nesse trabalho. Quais são as vantagens, né, de você ter o trabalho, os sistemas centralizados ali na sua rotina? Primeiro, redução do trabalho repetitivo, maior assertividade em relação às operações, porque você está dependendo mais de dados, menos de pessoas. Uhum. Né? Então, o trabalho repetitivo, ele pode ser feito por pessoas, sim, mas por ele ser repetitivo e de baixo capital intelectual, você pode colocar uma máquina para te ajudar e focar no que interessa mesmo, né? Numa análise melhor de um processo, numa petição mais bem elaborada, aí sim vai requerer mais seres humanos, mais ali, pessoas para poder chegar nos resultados que vocês, advogados, tanto querem, que é a qualidade da prestação jurídica para o seu cliente. Muito legal, Saulo. Eu acho que eu consigo aqui formar uma imagem que é assim: você tem no central do escritório, você tem um software de gestão, e aí você pode ter outras plataformas coligadas a ele que buscam informação e que devolvem informação, que gerem ações, que automatize todo o processo com o mínimo de interferência humana. Né? Eu acho que é Correto. mais ou menos isso que a gente está falando. Agora é interessante, né? Legal que você falou aí das alternativas, você tem muita alternativa, dá para se realmente mudar muita coisa. Agora, quanto mais o escritório de fato tiver uma clareza daquilo que ele precisa em termos de informação e o como ele vai usar essa informação depois para gerenciar o escritório, tanto melhor, né? Com Assim, tanto certeza. melhor. Em outras palavras, aí volta para o nosso podcast, né? Tecnologia e gestão. Às vezes eu vejo que as pessoas ficam um pouco seduzidas puramente pela tecnologia, sem saber direito o que querem fazer com ela. E outras vezes os escritórios estão preocupados com gestão, mas não investem, não tem tecnologia para fazer aquilo funcionar melhor. A conexão dessas duas coisas, de fato, parece ser aí sim um gol de placa, né? Com certeza, Sebastião. Até para abrir a cabeça dos advogados, né? É possível. Na Claro, tecnologia, quando se tem, né, dependendo da quantidade de tempo, tudo é possível. Mas claro, hoje em dia, essas situações de APIs, de RPAs, elas são cada vez mais comuns, não só no mercado jurídico, né, mas no claro. mercado financeiro, né, no mercado contábil, e, e daí vai só é, expandindo isso para as áreas. Muito legal, muito legal. Saulo, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui já viu aí uma série, uma luz no fim do túnel, né? No sentido de aquele emaranhado de coisa que você tem lá, dá para melhorar. E se você realmente quer pensar em um novo salto qualitativo no seu escritório, talvez seja o fato de primeiro pensar o que que de fato você precisa, o que que de fato você quer, e a partir daí, provavelmente numa solução Corjura, alguma solução de integração de vocês conseguir fazer e conseguir transformar a produtividade do escritório. Eu acho que esse é o recado que fica mais forte aí para quem está nos assistindo, né? Com certeza. Sebastião, e dando sequência nesse ponto que você levantou, dos escritórios, eu levantei dois cases. Assim, cases simples, mas quem vive o problema sabe do grau de dificuldade que é. Olha só, eu separei um do âmbito empresarial e do Uhum, âmbito pessoa física. Então, aqui de um escritório trabalhista, pessoa física, e de um escritório que atua para seguradoras. Enfim, seguradoras e outros ramos. Mas esse problema tem a ver mais com seguradora. Olha o tamanho do problema, Sebastião. O escritório, eles recebiam por ato uhum, realizado, uma audiência, alguns atos, né? Uma claro. contestação, de acordo com as principais fases do processo até o encerramento da ação. E esse escritório, bem renomado, assim, com excelentes resultados, tipo top 1, né, nas avaliações, enfim, e já tinha percebido o problema que, mesmo eles tendo com alto volume de processo, a rentabilidade não estava interessante, mas numa análise mais profunda viu-se que não estava errado.
e um super sistema de gestão de processos. Super, um dos melhores do mercado. Só que não tinha a parte financeira muito bem desenvolvida. E aí a história foi indo, né? Nos contrataram, nós automatizamos todo o escritório, prazos, audiências, e o projeto tinha sido concluído, eu era um dos responsáveis pelo projeto, e disse, pessoal, mas eu estou sentindo falta aqui de uma coisa importante, eu acho que é uma das mais importantes do fluxo, é o financeiro. Por que o financeiro não está no fluxo? Muito bem. Fomos ali, né, conhecer o escritório e tivemos a oportunidade de poder entender como que funcionavam os contratos com esses clientes deles, né? E nós colocamos as regras de negócio dos contratos no fluxo. Então, ó, Uhum. cliente 1 paga pelo ato tal, cliente 2 paga pelo ato 1, 2 e 3, e assim por diante. E o financeiro começou a reclamar, porque estava chegando muita tarefa, muita atividade, e eles têm um sistema financeiro à parte, e esse sistema financeiro começou a inflacionar, e eles achavam que tinham algo errado no fluxo. Fomos investigar. Pela infeliz surpresa, no contrato desse escritório, os atos, eles poderiam ser prescritos se o escritório não cobrasse a tempo. E assim, nós conseguimos ali, eles, né, conseguiram reverter alguns casos, né, Prescrição. pré-prescrição, né, Uhum. e eles levantaram depois o passado e viram o problema. Estão até hoje tentando resolver com o cliente, né? É, é um escritório bem renomado, tem um bom relacionamento, estão conseguindo resolver. Mas veja, a ausência de uma integração gerou um prejuízo interessante para esse escritório. Ou seja, deixava de cobrar. Deixava de cobrar. O jurídico faz um excelente trabalho, só que Claro. morria no protocolo. Isso é Então, muito comum. pois é, Sebastião. Então, isso é um caso que eu trouxe, um dos casos Excelente. mais emblemáticos aqui, e nós conseguimos resolver. E nós fomos até agraciados se com esse cliente, que eles até pedem, caso alguém precise de uma indicação, nós seguimos aqui à disposição de vocês, o Que Corejur, que nós legal. podemos ajudar. Então, isso foi um Muito ponto legal. importante. E um outro ponto de ausência de integração, agora, para quem faz mais polo ativo, o polo ativo ele precisa comunicar ao seu cliente, né? E geralmente é pelo WhatsApp, Uhum. né? E hoje, é um escritório com aproximadamente 70 mil casos polo ativo, eles têm várias filiais espalhadas no Brasil. Então, quando chegam-se publicações, nós temos uma inteligência artificial, ela faz ali o resumo daquela publicação e aquilo vai automaticamente para o cliente do escritório, desde que o número do telefone dele esteja cadastrado no RP jurídico. Claro. Olha só, de 5 pessoas que faziam esse trabalho, 2 hoje faz o mesmo trabalho, mas trabalham bem menos. Elas só validam os casos que não há comunicação de WhatsApp. Então veja, você pega uma publicação, confere ela, lê ela com inteligência artificial. Então eu já tenho uma integração, 2 com RP, 3 com uma inteligência artificial, 4 com WhatsApp. Só Muito para legal. que a mensagem seja disparada pelo cliente e uma economia substancial de tempo e de pessoas. Muito legal. Muito legal. Bom, Saulo, depois dessa sua explicação e do que a gente conversou aqui, quem está com problema de integração e não nos procurou ainda é porque quer ficar com problema de integração, quer ficar com seus. Abraçou ali o problema e não quer mais largar dele, porque solução tem, né? Solução tem. Muito legal. Saulo, esse eu acho que era o recado mais importante que a gente queria passar nesse novo episódio. Integração de sistemas, integração de plataformas é fundamental para você ter um escritório cada vez mais produtivo, é fundamental para você ser bem-sucedido no mercado. Tecnologia e gestão, esse é o nosso podcast para você solucionar os seus problemas no mercado jurídico. Só um grande abraço, muito obrigado aí de novo, mais um episódio juntos e vamos seguir. Sebastião, obrigado a você mais uma vez pela oportunidade e seguimos aqui à disposição sua e dos amigos advogados. Conversa aí
Esse é o nosso podcast Tecnologia e Gestão na Advocacia, para transformar o seu escritório. Nos vemos em breve.